Em Juazeiro do Norte, um rio popularmente conhecido como Rio Salgadinho corta a cidade e guarda memórias de um povo. Mas o que deveria ser fonte de vida carrega marcas de abandono, poluição e esquecimento. Ainda assim, não é difícil encontrar quem um dia se banhou em suas águas. Seu Francisco lembra bem o tempo em que o rio era usado para lazer e pesca. A gente vinha para pescar, tinha aqueles mussu, muito peixe, né? Fazia fogueiras, fogão de lenha para assar os peixes e as brincadeiras que a gente fazia nas nossas infâncias, né? Dona Aparecida relembra com bom humor das vezes em que fugia da escola para ir tomar banho no rio. Eu vestia a farda todinha, né? Pegava minha bolsa e ia para a escola. Vamos, Vitória, para a escola. Quando chegava na porta do grupo, Padre Cis, oxe, vamos lá por Salgadinho, pro Rio. Quando dava 11 horas que ia para perto de terminar a aula, a gente vinha-se embora para ir para a escola. Chegava em casa, fui para a aula, fui. O radialista Jucimar Leite lembra bem da época em que a água era limpa e o rio fazia parte do dia a dia da população. Mas o rio era limpo, muito limpo. Tinha a pesca, tinha o banho de animais que as pessoas traziam para a beira do rio. As mulheres que lá moravam perto, aqui, bairro do Socorro, Salgadinho, traziam suas roupas para lavar na beira do rio. De acordo com o historiador Roberto Júnior, o rio foi essencial para o surgimento e desenvolvimento de Juazeiro do Norte. Era uma relação de muita proximidade, haja vista que a própria ocupação de Juazeiro, nós estamos aqui na Igreja Matriz, a capela primitiva, ela ficava justamente nas imediações do Brejo, uma vazante do Rio Salgadinho. Essa é uma das principais pontes sobre o Rio Salgadinho, um lugar que guarda memórias de quem um dia cresceu convivendo com essas águas. Hoje, ele ainda corta a cidade de Juazeiro do Norte, atravessando bairros e avenidas, mas já não ocupa o mesmo lugar no cotidiano da população. Gradualmente, a população ela vai perdendo essa relação de dependência com o rio, né? E ele termina se tornando um mero escoador de águas fluviais no período chuvoso e, durante o resto do ano, esgotamento sanitário. Com o passar das décadas, o crescimento da cidade ignorou a preservação ambiental e transformou o rio em uma área para dejetos domésticos e industriais. O mundo industrial começou a prejudicar, eu não diria sensivelmente, mas absurdamente, a história do Rio Salgadinho. E eu diria até que, se você observar, embora não seja tão limpa, mas a água ainda dá uma situação de vida quando chove. Para alguns, o sentimento que fica é o de tristeza. É muito triste, a gente fica muito lamentando aí a falta de manutenção que não tem, né? Diante do crescimento urbano, comunidades inteiras se desenvolveram próximo ao rio. A Boca das Cobras é um exemplo dessa ocupação sem planejamento, como cita o arquiteto Samuel Melo. Ela teve início lá na década de 60, né? Ali onde essa comunidade vivia, existia um centro de apoio aos romeiros, né? Um equipamento público, só que elas não tinham assistência social, não tinham um amparo maior para o estabelecimento dessas pessoas. A falta de saneamento básico e o descarte irregular de lixo agravaram a degradação do rio. Então, um dos problemas que a gente tinha era muito descarte de lixo, tanto na margem dos rios, né, que era o quintal das pessoas, dessas famílias, era o rio, faziam suas necessidades em sacolas e jogavam no rio ou jogavam na avenida.
Anos depois, os moradores foram retirados do local e enviados para onde é hoje a Vila Três Marias. No entanto, sem políticas públicas que garantissem melhores condições de vida, a vulnerabilidade apenas mudou de endereço. O que a gente deveria pensar em termos urbanísticos, de planejamento urbano, né, de direito à cidade, seria trazer dignidade para essas pessoas dentro desse contexto territorial, onde elas já estavam instaladas, onde já tinha gerado um processo de identidade, um processo de educação ambiental para que essas pessoas pudessem ter uma relação mais saudável com esse organismo vivo, com esse rio, certo? O que deveria ser um rio, hoje é visto pelos moradores como um esgoto a céu aberto. A poluição é visível. A água escura, o lixo e o mau cheiro afetam a água e afastam a população. Para o biólogo Álamo Saraiva, a combinação de esgoto doméstico e produtos químicos jogados no rio criaram um ambiente hostil para qualquer forma de vida. O Rio Salgadinho, hoje em dia, eu posso dizer que ele não só é um rio poluído, ele é praticamente um rio morto. A quantidade de esgotos domésticos e principalmente os esgotos não tratados é o grande problema do Rio Salgadinho. Espécies que antes eram comuns desapareceram. Eu me lembro que na época de chuva a gente pegava o guajá do Araripe, o guajá do Arajara, como alguns chamam, o Quintisleia atimborem, ele era facilmente encontrado nas cheias aqui. Está praticamente morto. Você não encontra mais nada. Para André Ramos, coordenador de operação e serviços da Ambiental Ceará, o esgotamento sanitário é o caminho para impedir a degradação do rio. Então, uma vez o esgoto saiu da casa do usuário, ele entra nessas tubulações e é conduzido até a estação de tratamento de esgoto, onde lá, em processos que ocorrem dentro da estação, esse esgoto é tratado antes de ser devolvido para a natureza, já sem causar impactos para o meio ambiente e riscos à saúde pública. A Ambiental Ceará, em parceria com a CAGES, implantou apenas em 2025 mais de 140 quilômetros de rede coletora em Juazeiro do Norte. O objetivo é cumprir as metas do Marco Legal de Saneamento e garantir que até 2033, 90% da população conte com esgoto coletado e tratado. A coleta e tratamento de esgoto é algo de suma importância para preservar as nossas nascentes, os nossos mananciais, os nossos rios. Por quê? O esgoto, quando ele é lançado de forma irregular, isso provoca uma contaminação dos rios, uma poluição dos rios. Apesar do cenário crítico, especialistas afirmam que ainda é possível recuperar o Rio Salgadinho. Tudo pode ser recuperado, mas primeiro tem que existir uma vontade política. Tem que existir uma vontade das autoridades. O Rio Salgadinho ele é um rio que ele está em processo de renaturalização, muito por conta da retirada do esgoto que caía antes de forma direta nesse rio, e é uma questão de tempo. Segundo o plano diretor do município, a ideia é transformar o Rio Salgadinho em uma área de preservação permanente. O projeto prevê o reflorestamento das margens e a criação de um fundo municipal para financiar a revitalização. Para muitos, a esperança é de ver o rio recuperado. Basta ter alguém que faça o que a gente está mostrando aqui, né? E que se manifeste para conservar a nossa história, né? Se o pessoal trabalha para resgatar o Rio Tietê em São Paulo, por que não trabalhar para resgatar o Salgadinho? Enquanto essa realidade não chega, o que resta é sonhar e fazer um apelo para que o Rio Salgadinho não seja totalmente esquecido. Socorram, porque o rio está morrendo e faz tempo. Ele não morreu literalmente, porque ele é forte e tem as bênçãos do Padre Cícero.